É com muita satisfação, muito prazer e orgulho que hoje a Semana de Humanidades vai encerrar sua programação com um evento que cai bem numa conjuntura, infelizmente, favorável para voltar a discutir sobre esses temas do autoritarismo, das ditaduras, do fascismo e da democracia no mundo, mas de forma específica no Brasil. E nós temos aqui conosco o professor Antônio Costa Pinto, do Instituto de Ciências Sociais de Lisboa. O professor Antônio Costa Pinto é um intelectual, um cientista social que não precisa de muitas apresentações, porque há muitos anos ele trabalha e se tornou uma referência internacional no campo dos estudos sobre autoritarismo, fascismo e democracia, com foco específico também na Europa e no Portugal. E, além de ser um cientista social, professor titular da Universidade de Lisboa, ele é também um intelectual que tem muita intervenção na mídia, na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Suas vinculações com o Brasil são profundas e muito produtivas. E também o professor colabora com revistas, está nos comitês científicos de muitas organizações internacionais de pesquisa sobre fascismo, autoritarismo, qualidade da democracia. O professor tem uma trajetória muito prestigiada, foi doutor pelo Instituto Universitário de Florença, que é um instituto internacional de excelência, e também foi professor visitante em muitas universidades europeias e norte-americanas de grande prestígio internacional. A sua bibliografia é muito ampla e abarca temas do fascismo, do autoritarismo, da democracia de forma específica. Eu recomendo alguns livros que ele organizou nos últimos anos, onde ele trabalha com a categoria de fascismo transnacional para pensar uma análise comparativa entre o fascismo europeu e os fascismos da América Latina. E sobre esse tema está para sair um livro nos Estados Unidos que eu acho que vai ter muito sucesso e vai ter um grande retorno nas ciências políticas contemporâneas. Antes de passar a palavra ao professor Antônio Costa Pinto, eu desejo agradecer a CAPES e a FUNCAP que apoiaram este evento com um recurso para fortalecer o nosso processo de internacionalização da nossa pós-graduação em Sociologia. E desejo também agradecer ao professor Horácio Frota, aqui, coordenador do Programa em Políticas Públicas, que apoiou com muito entusiasmo esse evento. Então, o evento é feito em parceria entre os dois programas. E desejo agradecer também a professora Daniele Nilin, que disponibilizou o auditório do Centro de Humanidades. E também o pessoal que vai fazer a gravação da palestra e que nesses dias acompanhou o nosso evento. Temos aqui também o professor Josênio Parente, professor da UES, que é um especialista da questão do fascismo e do integralismo no Brasil. Então, quem melhor dele poderia hoje também debater estes temas com o professor Antônio Costa Pinto. Então, eu vou deixar a palavra ao professor para iniciar esta conferência, que vai ser em torno de 40 minutos a sua fala, e depois vamos ter vamos abrir um debate com algumas considerações aqui e perguntas e considerações do público. Muito obrigado. Obrigado. Então, muito boa tarde. Eu vou falar português de Portugal, que é sempre um problema, às vezes, no Brasil. E por isso, penso que, se falar mais calmamente, eu serei, no fundamental, percebido. Ao contrário do Brasil, os portugueses estão habituados ao português do Brasil, porque desde a década de 70, eu peço desculpa, conto sempre a mesma história,
desde a primeira telenovela brasileira que entrou em Portugal, que foi a Gabriela Cravo e Canela, já lá vão bastantes anos, que toda a sociedade portuguesa conhece o português do Brasil nas suas grandes variantes. O contrário é evidentemente menos verdadeiro. Ora bem, o tema que eu vos vou apresentar hoje é o tema da primeira onda de ditaduras contemporâneas na América Latina. Como sabem, o tema do fascismo, o tema das ditaduras, é um tema hoje histórico. Histórico no sentido em que a chamada era do fascismo é fundamentalmente estudada por historiadores e, como nós veremos rapidamente, muitas das características das ditaduras contemporâneas, em alguns casos, conhecem o mesmo tipo de instituições políticas das ditaduras da era do fascismo, noutro caso, isso não acontece. E, portanto, quando nós olhamos hoje, eu dei um curso que termina hoje sobre regimes autoritários e democratização. Quando nós olhamos para as ditaduras contemporâneas, elas têm alguns universais. E eu vou tentar explicar aqui como alguns deles ainda estão presentes, outros já não estão presentes. Quando nós olhamos para a América Latina enquanto unidade de análise na mudança política, nós temos que observar duas grandes coincidências. E há que as explicar. A primeira grande coincidência é que os processos de mudança de regime político são muito globais. Marcam quase sempre todo o continente e, em certos casos, são globais no sentido em que marcam o mundo. Nós, até há 20 anos, tínhamos uma perspectiva do estudo dos regimes políticos que era muito comparado, mas que se baseava na unidade nacional. Hoje, a ideia de que os processos de mudança política muitas vezes nascem e desenvolvem-se por ondas e, portanto, têm uma grande margem transnacional em termos de influências ideológicas, influências políticas, é um elemento mais dominante. E assim nós temos que explicar, por exemplo, porque é que a maioria das ditaduras latino-americanas nos anos 30 eram, no fundamental, ditaduras civis e porque é que nos anos 70 eram todas militares. Pouquíssimas ditaduras civis nos anos 70 na América Latina. Não é? Temos também assim que explicar porque é que na Europa da era do fascismo, em 1928, tínhamos basicamente um regime fascista e em 1940 quase toda a Europa era dominado por regimes políticos com características muito semelhantes. E eu encontro-me a desenvolver um projeto de pesquisa sobre como é que os modelos autoritários se difundem e como é que são utilizados nos processos de mudança política. E vou-vos dar, digamos, o exemplo neste estudo que me encontro a fazer sobre os regimes autoritários da América Latina durante o período entre as duas guerras mundiais. Ora bem, em primeiro lugar temos que provar, não é verdade? Temos que provar que a América Latina, tal como a Europa, conheceu uma onda autoritária nos anos 30. No caso da América Latina, isso é facílimo de provar. Em 1943, apenas 19% dos regimes políticos na América Latina eram competitivos. Não tinham que ser necessariamente democracias liberais. Poderiam ser até, em alguns casos, democracias oligárquicas, regimes oligárquicos. Qual é o exemplo mais claro nos anos 30 na América Latina? Eu sei que os estudos comparados sobre este período não são muito. A Colômbia.
A Colômbia tinha um regime liberal oligárquico e sobreviveu ao longo dos anos 30, para dar um exemplo, como um regime liberal oligárquico, com, no fundamental, algumas liberdades, com um sistema bipartidário, etc. Mas eram muito poucos em 1943. Entre 30 e 34, 13 golpes de Estado na América Latina institucionalizaram regimes de tipo autoritário. Quando nós olhamos para esta primeira onda de regimes autoritários na América Latina, nós temos muitas ditaduras, poucos autoritarismos competitivos e poucas ditaduras militares. Este é talvez o fator mais interessante. Mesmo processos de mudança política em que os militares são os principais atores, dão origem a regimes autoritários, no fundamental, civis. Não dão origem a ditaduras militares. O mesmo acontece na Europa. Portugal teve um longo regime autoritário, que foi o regime de Salazar, mas a origem deste regime de Salazar é numa ditadura militar. Mas essa ditadura militar não se consolidou, deu origem ao regime civil. O mesmo poderíamos falar na Polónia, onde Piłsudski era um militar. Aliás, a Constituição polaca teria sido a principal fonte de inspiração da Constituição autoritária de Getúlio Vargas, não é verdade? Conhecido como a polaca, realizada pelo ministro Francisco Campos, e Constituição essa que nunca chegou a ser implementada. Mas nós encontramos muitas ditaduras, poucos autoritarismos competitivos e poucas ditaduras militares. O que é que nós consideramos autoritarismos competitivos? Autoritarismos competitivos são o género de regimes autoritários que nasceram, por exemplo, após a Guerra Fria. Após a Guerra Fria, muitos processos de democratização falhados deram origem a regimes autoritários que nós classificamos como autoritários competitivos. Um dos principais autores desta tipologia acabou de publicar um livro no Brasil, chama-se Steven Levinsky, e com o seu colega Daniel Ziblatt acabou de produzir um livro que se chama basicamente Como as Democracias Caem, e que aliás está traduzido aqui no Brasil. Foi, aliás, deu origem a algum debate por causa de Bolsonaro, porque muitos dos fatores de queda de regimes democráticos que são analisados por Steve Levinsky e Daniel Ziblatt não são processos de ruptura política, não são processos de golpe de Estado, não são processos de ruptura, mas são processos de progressiva degradação das instituições democráticas e, em certos casos, inauguração de regimes autoritários, mas com transições que não são transições por ruptura. No período entre as duas guerras mundiais, existiram muito poucos autoritarismos competitivos na América Latina. O único que eu citarei é o chamado regime de Gabriel Terra no Uruguai, na época dos anos 30. Bom, portanto, o ponto mais importante que eu gostava de salientar é que a América Latina participa nesta onda autoritária do período entre as duas guerras mundiais. Mas participa e tem como dois grandes universais das ditaduras do período entre as duas guerras. E estes dois grandes universais são aquilo a que nós poderíamos chamar o corporativismo social e aquilo a que nós poderíamos chamar o corporativismo político. O corporativismo, como sabem muitos, é um tema muito trabalhado na América Latina e na Europa, mas aqui o que está sobretudo em causa eram e são os dois grandes desafios que os regimes autoritários tinham no período entre as duas guerras. E os regimes autoritários, globalmente, tinham dois grandes desafios. O primeiro desafio, aqui sob a forma que eu indico como corporativismo social, era de integrar a classe operária
e os interesses organizados sobre a égide do Estado de uma forma autoritária. Basicamente, acabar com a barganha pluralista dos interesses organizados que caracterizavam os regimes democráticos na chamada primeira onda de democratizações. E o segundo desafio, que hoje já não está presente nos modernos regimes autoritários, era aquilo que eu chamo e defino como corporativismo político, ou seja, encontrar formas alternativas à representação liberal democrática. Se vocês percorrerem e fizerem qualquer análise de conteúdo ao pensamento conservador entre as duas guerras mundiais, esse pensamento conservador autoritário tem um ponto em comum: o antiparlamentarismo e o anti-individualismo liberal. Vamos excluir agora as alternativas de esquerda, socialistas, que estavam muito presentes também no período entre as duas guerras, à direita. E o que é que dá origem a esta alternativa? Aquilo a que um estudioso, por acaso, do Brasil e do regime de Vargas, que até era um refugiado alemão da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, chamava-se Karl Lowenstein, e veio ao Brasil estudar a ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo de Getúlio Vargas, e até ficou bem impressionado. Agora, o senhor, que até era um refugiado do nazismo, simpatizou com a ditadura de Getúlio Vargas. Achava que era uma ditadura simpática e tal, modernizadora, não era muito fascista, era uma coisa, digamos, como dizem os franceses, palatável, não é? Fazia palato, não estava mal. E foi Karl Lowenstein que definiu a base do antiliberalismo e da antidemocracia no período entre as duas guerras mundiais como, no fundo, a representação política corporativa. Ou seja, a ideia de que ao Parlamento Liberal quem deve estar representado é um chamado Parlamento Económico. Ou seja, o Estado força os grupos de interesse a organizarem-se em corporações, com o corporativismo social, controlado pelo Estado, e a seguir são eles que devem estar representados neste sistema autoritário, nesta representação corporativa, que é, obviamente, consultiva, não é deliberativa. Estes dois elementos vão constituir a base da grande maioria das ditaduras entre o período entre as duas guerras. E não vale a pena pensar que é um processo de difusão destes modelos, por exemplo, da Europa para a América Latina. Não. É um processo da Europa para a Europa, da América Latina para a América Latina e entre a América Latina globalmente e o mundo. Porque nós vamos verificar que mesmo outros regimes ditatoriais noutras partes do globo vão tentar construir sistemas políticos muito parecidos com este. Até a China do Kuomintang. Eu estou a fazer um trabalho comparativo até este, mas não vale a pena estarmos aqui a globalizar demasiadamente esta questão. Ora bem, quando nós olhamos para o período entre as duas guerras, quem é que são os instrumentos, que tipo de instituições é que modelam esta difusão destas instituições autoritárias? Nós temos que dois tipos de instituições. A primeira, no caso do corporativismo, é a Igreja Católica. O corporativismo católico, autoritário e conservador, são, enquanto instituição, os grandes elementos de difusão do corporativismo, juntamente com o fascismo italiano. O fascismo italiano vai ser o principal difusor de um corporativismo integral, laico e muitas vezes até quase totalitário, que não vai ser o preferido pela grande maioria dos dirigentes autoritários, quer na Europa, quer na América Latina. Sob o ponto de vista do corporativismo social, a chamada Carta del Lavoro, que hoje já ninguém sabe o que é, e que foi a carta de, entre aspas,
direitos sociais, ou seja, de reorganização integral das relações de trabalho nos regimes, ou neste caso, no fascismo italiano. Esta declaração de princípios da Carta del Lavoro é o documento mais citado e inspirado internacionalmente neste período. E não tem a ver com o elemento fascista, porque ele vai ser adotado por ditadores católicos, vai ser adotado por ditadores pragmáticos mais tecnocratas, vai ser adaptado em muitas circunstâncias nacionais, mas é aquele que tem o maior elemento de difusão. A seguir temos os parlamentos económicos e quando nós olhamos para que modelos, que regimes políticos vão ser em grande parte os inspiradores desta onda autoritária no período entre as duas guerras mundiais, reparem, dinâmicas de difusão no mundo contemporâneo. Como sabem, na Europa existe uma vaga de partidos populistas de direita, mais ou menos autoritários. Em alguns casos estão no poder e não há sinais de subversão de instituições democráticas. Itália, não é verdade? Itália, para quem segue a política italiana, tem um partido que nós poderíamos considerar de extrema-direita, populista-direita, e outro tipicamente populista que hoje estão no poder. Não é? Olhemos para outro país, a Hungria. A Hungria tem no poder um partido populista de direita que já iniciou um processo de subversão de instituições democráticas. Bom, tudo isto para dizer que, entretanto, só para dar um exemplo, de globalização, Steve Bannon, que é o principal ideólogo de um populismo de extrema-direita nos Estados Unidos, anda a visitar a Europa a ver se inspira estes movimentos, a ver se encontra uma dinâmica mais internacional para estes partidos. Ora bem, no período entre as duas guerras mundiais, quando nós olhamos para a América Latina, nós temos 3 regimes políticos que inegavelmente inspiraram estes candidatos a ditadores. O fascismo italiano, mesmo sem grandes movimentos fascistas na América Latina, como veremos, a América Latina conheceu 2 poderosos, politicamente, movimentos fascistas, a Ação Integralista Brasileira no Brasil entre as duas guerras e a União Revolucionária no Peru. Se excetuarmos estes 2 casos, a América Latina, como a grande maioria da Europa entre as duas guerras, não conheceu partidos fascistas muito poderosos. Convém salientar que fora da Alemanha Nacional Socialista, da Itália fascista e da Roménia da Guarda de Ferro, na maior parte dos países europeus que vão institucionalizar regimes inspirados pelo fascismo, não conheceram movimentos fascistas muito poderosos. Mas, quando nós olhamos para esta difusão de modelos autoritários, nós vemos o fascismo italiano, não vou ter tempo de desenvolver, a ditadura de Primo de Rivera, que é a primeira ditadura, digamos, corporativa na Europa do Sul, feita por um general, e o próprio regime de Salazar em Portugal. Ora, o que nós observamos, e eu vou passar a seguir, é uma grande adoção instrumental por parte de ditadores destas instituições. Este quadro que eu tenho aqui, e que não creio que surpreenda muita gente, aqueles que estudam estes temas, mas é capaz de surpreender alguns, e por aqui conseguem ver rapidamente, os lá do fundo não vão ver, de que esta vaga autoritária, ou seja, de que aquilo que Getúlio Vargas, ao longo da crise dos anos 30, vai tentar fazer com o Estado Novo, ele está longe de ser o único na América Latina. O primeiro talvez tenha sido o general Uriburu, na Argentina, a Bolívia, o Brasil com Getúlio Vargas, o Chile com a curta experiência de Ibáñez del Campo e depois de Carlos Dávila, o Paraguai com Rafael Franco, o Peru e o Uruguai
que tem o único autoritarismo competitivo. Se repararem bem, América Latina, período entre as duas guerras mundiais, desculpem, mas isto está em inglês, que eu não consegui traduzir, a primeira grande tentativa, que falha em muitos casos, e que é o universal dos regimes ditatoriais neste período, é criar um partido único ou dominante. Como é sabido, em muitos casos ele vai falhar. Um deles é no Estado Novo de Getúlio Vargas. Ainda há uma proposta de criar um partido único, que é, aliás, rejeitada pouco tempo depois por Getúlio Vargas, mas a criação de partidos únicos é um elemento determinante destas ditaduras. E a seguir vocês têm aqui em inglês, yes ou no, sim ou não, aquelas que tentam institucionalizar o corporativismo social e aquelas que tentam institucionalizar o corporativismo político. Ora bem, vamos dar alguns exemplos. Na Argentina de Uriburu, em 1930, o principal programa do general Uriburu está em espanhol, constituir uma nova agrupação com caráter nacional que proclame e sustenta outras ideias. O que ele quer aqui dizer é tentar criar um partido único, coisa que vai falhar. E em segundo, eu estou a citar o general Uriburu, é criar uma representação corporativa. A ditadura do general Uriburu dura 2 anos e meio e não vai funcionar. Eu vou rapidamente passar. No caso do Peru, o Peru consegue fazer um partido dominante, que é a União Revolucionária, e consegue aprovar efetivamente uma constituição de tipo corporativo. Quando nós olhamos para a configuração política destes regimes, e uma parte da configuração política destes regimes está nas constituições, eles são muito semelhantes, mas muito semelhantes. Isto não quer dizer que se imitassem uns aos outros, mas isso quer dizer que se inspiraram basicamente nos mesmos modelos, independentemente das suas experiências nacionais. E o Peru teve, de facto, um movimento fascista poderoso, que num certo sentido, eu não posso desenvolver este tema, que num certo sentido teve o mesmo insucesso de quase todos os partidos fascistas no período entre as duas guerras mundiais. A maior parte dos partidos fascistas, excetuando os exemplos significativos, o nacionalsocialismo alemão e o fascismo italiano, foram eliminados por candidatos a ditadores. Getúlio Vargas resolveu o problema com a ação integralista brasileira, integrando uma parte, reprimindo a outra. Salazar fez exatamente a mesma coisa. Reprimiu os nacionais sindicalistas. O rei Carol, na Roménia, executou o chefe do partido fascista romeno, Condriano, e isso vai acontecer em muitos regimes autoritários, em muitas ditaduras neste período. Portanto, cuidado com a ideia de que o fascismo dá modelos políticos, mas isso não quer dizer que as variantes nacionais desses partidos fascistas no período entre as duas guerras tenham tido sucesso político, porque não tiveram, na maior parte dos casos, um grande sucesso político. Um segundo elemento que eu não posso desenvolver prende-se com aquilo que é mais claro nestas ditaduras do período entre as duas guerras e que já não está presente, na maior parte dos casos, nos regimes autoritários contemporâneos, que é aquilo a que nós podemos chamar o papel dos intelectuais políticos. Ou seja, intelectuais da elite que têm um papel muito importante no desenho destas instituições. Toda a gente os conhece no Brasil, não é? Oliveira Viana. Não vale a pena. No Brasil há o Oliveira Viana para todos os gostos. Há um Oliveira Viana mais New Deal. Há um Oliveira Viana modernização instrumental. Há um Oliveira Viana que até é liberal, que até não é muito autoritário, mas depois há o Oliveira Viana que
é consultor do Ministério do Trabalho, que legisla uma bela parte da legislação trabalhista brasileira, e também que é autoritário, que propõe modelos que não são realizados por Vargas, mas que propõe modelos de organização política autoritária. Ele é um típico exemplo. O segundo exemplo, no caso do Brasil, mas é preciso saber que cada um destes regimes tem intelectuais políticos que são muito importantes em contacto com os ditadores para a construção destas instituições, que é, obviamente, Francisco Campos, e que é o homem que vai fazer a Constituição de 37 e que oferece a Vargas tudo o que ele quer de instituições fascistas. Você quer uma organização oficial de juventude? Traz. Eu faço uma. Você quer? Não interessa agora. Já sabemos que Getúlio Vargas não quis muitas, mas isso é outra questão. Ora, nós vamos encontrar com Uriburu os nacionalistas e vamos encontrar em muitos outros destes regimes intelectuais equivalentes. Por exemplo, no caso de Rafael Franco no Paraguai, vamos encontrar intelectuais equivalentes. Eu não vou desenvolver muito. Vamos encontrar na Bolívia intelectuais equivalentes, instituições políticas equivalentes, e vamos encontrar, talvez, o regime político que ilustra a resistência ao autoritarismo. Eu vou concluir assim, mas antes gostava de dar o exemplo do Uruguai. O Uruguai, como sabem, é considerada a única democracia. Teve períodos autoritários, conheceu uma ditadura militar, mas o Uruguai, entre as duas guerras mundiais, era considerado, digamos, uma democracia estável, mais ou menos exemplar na América Latina. E é verdade que o Uruguai estabeleceu um sistema liberal, democrático, com sólidas instituições. E a chamada ditadura de Gabriel Terra no Uruguai é o exemplo mais próximo na América Latina do que vai ser a Hungria na Europa para os regimes autoritários competitivos atuais. Em primeiro lugar, em espanhol esta palavra é muito interessante, dita blanda, o que significa um regime ditatorial com instituições liberais. O que significa um regime ditatorial que não é baseado num golpe de Estado, mas é baseado, digamos, na subversão das instituições democráticas, curiosamente, a partir da Presidência da República, porque Gabriel Terra já é Presidente da República quando instaura, digamos, um regime político mais autoritário. Mas isto está em inglês e talvez seja, talvez seja a frase mais interessante que eu descobri no mundo entre as duas guerras mundiais, num país que não é democrático, mas que mantém algumas instituições democráticas em funcionamento, a dita blanda de terra, e que talvez seja, represente o contrário do que quase todos os pensadores autoritários e ditadores no período entre as duas guerras não queriam. E diz assim, a Comissão Constitucional que recusa o corporativismo na Hungria, diz: as tarefas políticas devem ser de exclusiva responsabilidade de instituições políticas. Para esta Comissão, o único corpo que tem o direito de fazer leis numa verdadeira democracia é o Parlamento. E os políticos são os melhores técnicos em política. Isto é, no Uruguai de Gabriel Terra, é negação das ideologias conservadoras autoritárias no período entre as duas guerras, nas suas dupla vertente. Em primeiro lugar, que o Parlamento é a pior das instituições e a primeira instituição que deve ser substituída, e em segundo lugar, a grande apologia dos governos técnicos, dos governos tecnocratas, dos governos de competência,
que marca muito o pensamento autoritário entre as duas guerras mundiais. E os dois estão aqui nesta rejeição, digamos assim, que não conseguiria ser feita por nenhum parlamento da Europa continental neste período. Talvez em democracias que não conheceram regimes autoritários, mas nos anos 30 é muito difícil encontrar este tipo de citações. E depois temos, obviamente, o Estado Novo Brasileiro, que eu não vou desenvolver, é o mais conhecido, é simultaneamente aquele regime político de maior estabilidade de todos estes regimes políticos americanos, latino-americanos. Convém não esquecer que entre 37 e 44 o Brasil tem um regime político autoritário que hesita em muitas destas instituições. A historiografia brasileira, as ciências sociais brasileiras desenvolveram todo o tipo de explicações, como é evidente, de porquê e, sobretudo, dos legados de Getúlio Vargas, não tanto da natureza política de Getúlio Vargas, mas vale a pena pensar e vale a pena, pelo menos, sintetizar o seguinte. Entre 37 e 42, independentemente da viragem da Segunda Guerra Mundial, etc., o regime de Getúlio Vargas, em termos de instituição, participa nesta vaga global autoritária e nesta, digamos, importação de modelos autoritários muito semelhantes àqueles que marcam outros regimes políticos do mesmo período. Conclusão, muito rapidamente. Em primeiro lugar, uma enorme capacidade de difusão política destas duas variantes, o corporativismo político e o corporativismo social. E aqui há um problema que nós temos que explicar. É porque é que toda a gente olha para as mesmas coisas ao mesmo tempo? Parece simples, mas não é simples. Porque é que quase todos os dirigentes políticos autoritários se vão inspirar em variantes no fundamental do mesmo modelo, que em 1945 vão ser erradicados. Ninguém mais fala em legitimar-se no corporativismo. O único que termina esta vaga é o presidente Laureano Gomes, na Colômbia, em 1950, e que é o último a tentar a institucionalização, neste caso na América Latina, de um regime com base nestas instituições. Em segundo lugar, e esta é uma característica da maior parte destas ditaduras do período entre as duas guerras mundiais, que não tem correspondente no período subsequente, é o papel estratégico destes intelectuais políticos. Ou seja, de verdadeiros intelectuais que partilham e participam na decisão política e na construção dos modelos destas instituições. Não vale a pena dar exemplos. Para além dos exemplos que eu dei no Brasil, em Portugal, Marcelo Caetano, que foi o último primeiro-ministro da ditadura, era o principal ideólogo do regime, mas foi ministro, muitas vezes conselheiro do ditador. Escrevia ao ditador e dizia-lhe: mas porquê é que você não põe o sistema corporativo a funcionar? E porquê é que não faz isto? E porquê é que não faz aquilo? Ao mesmo tempo que era um grande professor de Direito. E estes exemplos são exemplos que eu conseguiria dar para quase todos estes regimes. A seguir, nós temos um problema que eu acho que vale a pena, numa perspectiva comparada, pensar, que é porque é que na América Latina, isto é muito discutido pelas ciências sociais e por a literatura comparada, estes regimes não conseguiram níveis de institucionalização muito grandes. E aqui entramos numa característica da América Latina menos presente na Europa. É que os partidos políticos liberais oligárquicos e a política eleitoral tinha muito maior poder e enraizamento social. E para muitos destes ditadores, quando nós vamos às fontes, é muito interessante, derrubar os políticos oligárquicos não era fácil.
por isso é que construir um partido único que os obrigasse a dissolver e integrar um novo partido também não aconteceu. É muito interessante verificar que na América Latina o liberalismo oligárquico tem muito maior poder do que na Europa. Na maior parte dos casos, na Europa, os conservadores, neste caso agora, os autoritários e os fascistas, conseguiram com muito maior sucesso eliminar o pluralismo partidário e, sobretudo, o enraizamento político e social destes partidos. Isso aconteceu com Primo de Rivera, aconteceu com Salazar, aconteceu com Mussolini, aconteceu evidentemente com Hitler e aconteceu com muitos outros na Europa Central e Oriental. Portanto, nós estamos a falar globalmente e não apenas de um ou outro caso. Portanto, a persistência de partidos e dos modos eleitorais. Nós temos tendência a pensar que é fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil numa conjuntura crítica autoritária que os novos dirigentes políticos consigam a eliminação e a integração no novo regime autoritário. E, finalmente, temos, evidentemente, o fator internacional, que será responsável. Qual é o peso relativo deste fator internacional? Em 1940, um jornalista do New York Times veio à América Latina, também passou pelo Brasil. Veio à América Latina e escreveu 4 artigos. Provavelmente deve ter escrito outros clandestinos, eu não vi a fonte, para o Departamento de Estado. E, olhando para a América Latina, escreveu, isto não está nada favorável aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão no New Deal, os Estados Unidos são um país democrático, os Estados Unidos não estão a gostar da influência fascista ou reacionária conservadora, muitas vezes apoiada pela Igreja Católica, dominante na maior parte destes países, nestas versões, nestes regimes autoritários. Evidentemente, isto apela a outro fator que é o fator, evidentemente, Segunda Guerra Mundial, a alteração da conjuntura internacional, que vai levar a que muitos destes regimes políticos também não se consolidem. Mas, e para terminar, o ponto que eu gostaria de salientar é que nós ficamos com 2 grandes interrogações. Interrogações essas que vale a pena desenvolver e que muita da pesquisa comparativa sobre regimes autoritários desenvolve. Países com estruturas sociais e políticas muito diversas, ainda que constituindo unidades regionais, seja ela a Europa, seja ela a América Latina ou a América do Sul, como queiram, seja ela a Ásia ou outra qualquer unidade, digamos, unidade regional, aparentemente a natureza dos regimes políticos funciona por ondas. E assim como nós temos na maior parte deste período regimes que tentam basicamente constituir o mesmo tipo de instituições políticas, vamos ter na década de 70, começando por acaso com o Brasil em 1964, uma onda de ditaduras militares, com diferenças, já sabemos. A ditadura militar brasileira tem instituições políticas, mantém um congresso, tem um partido dominante. A maioria das outras ditaduras militares latino-americanas não criam instituições políticas. Mas, independentemente disso, estamos a falar numa onda autoritária com regimes políticos muito semelhantes. E eu creio que é para esta nova perspectiva, que pensa globalmente a expansão do autoritarismo, que pensa globalmente a difusão dos regimes políticos, que nós, creio eu, devemos pensar. E mesmo, sem ofensa, quando pensamos para o Brasil contemporâneo e para a conjuntura delicada que atravessa o Brasil, aparentemente, se repararem bem, independentemente das dinâmicas nacionais, nós temos que reconhecer que há um esboço de onda com partidos políticos, movimentos políticos
que ainda que as agendas nacionais sejam vagamente diferenciadas, a começar por Trump nos Estados Unidos, podem desencadear aquilo a que nós chamamos uma onda de mudança política e, portanto, nós devemos sempre pensar na articulação entre o nacional e o internacional e transnacional quando falamos em processos de mudança de regime. E era isto. Muito obrigado. Agradecemos o professor Antônio Costa Pinto por esta conferência assim rica de sugestões teóricas e metodológicas, também que nos levam a refletir sobre o passado, mas também sobre o presente. E então eu gostaria agora de passar a palavra ao professor Josênio Parente. Depois eu também vou fazer algumas observações para depois abrir o debate aqui no público. Assim, mais ou menos. Vou tentar ser breve, né? É um prazer enorme estar presente aqui, né? O Horácio me cedeu o convite aqui do professor Gentili e eu me senti aqui no meio da Europa. Quer dizer, eu estou entre um português e um italiano. Quer dizer, eu estou na Europa falando da América Latina e eu tenho que... Então, nesse sentido, eu gostei muito das questões, dos instigamentos apresentados. Eu vou aproveitar algumas e tentar dar uma virada. Por exemplo, a representação corporativista eu achei interessante, porque, na realidade, uma democracia se fortalece quando a soberania popular se expressa dentro das suas instituições com força. E na medida que você tem um corporativismo tanto político e social, eu acho que fragiliza bastante. Então, eu gostaria de lembrar o seguinte: o Estado Nacional é uma coisa recente. A gente pensa que um século é muito. De repente, eu nasci no século passado. Parecia que parecia que era uma coisa lá longe. Mas, na realidade, é isso, né? Nós criamos o Estado Nacional já no século XVIII. As revoluções burguesas, a França e a Inglaterra, chegaram primeiro e se tornaram imperialistas. Quer dizer, vem a Itália e a Alemanha, só para poder... Eu faço o quadro bem rápido. A Itália e a Alemanha, que parece muito com o Brasil hoje, eu acho, né? Só para instigar também um pouco, né? Porque, na realidade, eram países emergentes, querendo criar uma burguesia com uma certa força e os impérios não deixavam. Eu estou dizendo isso porque eu estou lendo, eu estou citando o Marcuse naquele Razão e Revolução, quando ele diz que, no caso da Alemanha, a Alemanha ficou exprimida entre o sistema financeiro que com juros altos, não deixava a burguesia crescer, e o movimento operário que já estava protegido e não deixava superexplorar, como foi feito na França e na Inglaterra. Então, isso gerou um processo de tem que haver uma saída. E aí surgiu o Estado Nacional com o nacionalismo. É a primeira vez que a humanidade assiste à ideia de que você pode morrer pela pátria, porque sempre se morria por Deus. Você ia à Guerra Santa, ia pegar Jerusalém, quer dizer, aquela força do fundamentalismo, que na realidade aqui é nacionalismo. Quando é o Estado Nacional, é nacionalismo. Quando ela atinge o global, é o fundamentalismo. Mas tudo tem a mesma lógica, a lógica de unir os iguais e os diferentes para poder juntar e ter um certo controle político. Bom, esse detalhe eu gostaria de lembrar, porque eu gostei muito dos instigamentos aí. E a América Latina, ela não tinha uma cidadania. Eu vou dar o exemplo do caso do Brasil, né? O próprio Dom Pedro, que eu vi aqui, criou-se uma instituição com partidos políticos, botou conservadores liberais, mas no fundo era para inglês ver, que de repente ele disse, bom, vamos trocar aqui, vai ser agora o poder moderador, né, da história. Então, quer dizer, havia digamos assim, uma sociedade mais corporativista. Eu acho que tocou no ponto importante e muito
comunitária. Tá? Os próprios índios brasileiros eram diferentes dos índios que a maioria dos espanhóis encontraram, que já tinha impérios incas, astecas. Aqui não, era comunitário mesmo. Né? Quer dizer, você tinha uma sociedade que, de certa forma, nem sabe que proclamação república, né? Os bestializados. Quer dizer, proclamaram a república, quer dizer, foi que houve. Quer dizer, nesse sentido, a nossa cidadania era frágil. Então, com cidadania frágil, democracia frágil. Porque democracia tem um soberano que não é mais Deus, é o povo. Mas o povo não exercendo essa prerrogativa, a democracia, um colega seu italiano veio aqui fazer uma palestra e dizer que nos países gnósticos está havendo uma concentração de renda. O pessoal está até querendo rei. Por quê? Porque protegeram tanto as pessoas que não se interessam pela política e a soberania popular não exercendo essa prerrogativa de que, na realidade, eles são a força política, não vai. Então, esse preliminar é apenas para reforçar que eu achei bem interessante essa apresentação, destacar a ideia de que é o corporativismo político, o corporativismo social que tem por trás. E aí, no Brasil, você tem todo um processo bem interessante, já que nós estamos querendo falar da década de 30, e é esse o meu terreno, eu gostaria de dizer que o Getúlio Vargas é um cara pragmático. Ele chega ao poder para fazer a chamada Revolução Liberal, mas aí não fazia eleição e nem falava. Quer dizer, foi preciso os paulistas fazer um movimento. 2 anos depois, temos que ter Constituição. Quer dizer, aí ele faz uma Constituição para ter eleição todo ano para poder ficar mais tempo. Então, aí vem 33, o Constituinte Nacional, 34, Constituinte estaduais, depois 35, a Constituinte Municipal, e o Getúlio no poder todo tempo, aqui só tratando de Constituinte. Quer dizer, e ele simpatizava a Alemanha, né? Porque, na realidade, é o regime que... E ele não assumiu um partido fascista, como o caso da Itália, o caso da Alemanha, porque o integralismo se anteciparam. E aí ele tinha que combater o integralismo também, porque, na realidade... Né? Mas aí ele combateu depois, porque primeiro ele combateu os comunistas em 35, naquela intentona, e depois em 37. Então, quer dizer, em 37, quando ele deu o golpe, e aí vem a fase fascista do Getúlio, ele vai até 42 mesmo, não foi até o fim da guerra, porque 42, ele torcendo pela Alemanha, quando vem os japoneses, parece que destrói o navio, e aí a gente vai ter que entrar na guerra e ir para lá de quem? Do lado dos americanos, do lado da democracia. E aí ele reconheceu de que, a partir desse momento, eu perdi espaço quando acabar a guerra. Aí ele teve sorte que a guerra ainda demorou 3 anos para terminar, e ele ficou com esse tempo todo lá. E aí aí começa a decaída da polícia secreta, começa a queda do controle da imprensa. Você começa a criar... Os mineiros fizeram um manifesto em 35, e o que é que o Getúlio faz? Ele institucionaliza, e aí você tocou num ponto interessante, ele institucionaliza um partido a partir dos interventores, que era ele que criava, um partido que era o PSD. Mas cria um outro partido a partir de uma constituinte inspirada na Carta de Lavora, que é a CLT, 1930, quer dizer, 42 a 43, que é exatamente junto com o Manifesto dos Mineiros, que criam um outro partido, que é a União Democrata. Então, quer dizer, criou-se os 3 principais partidos, que vão ser importantes durante a redemocratização, institucionalizado a partir desse processo. Eu achei interessante. Então, quer dizer, quando ele sai, mas o Getúlio volta, né? Volta depois pelo voto popular, porque ele fez aquele partido PTB, etc. Os partidos comunistas, às vezes, até chegam a apoiar. O Oliveira Viana, eu achei muito interessante a sua observação, e aí o Oliveira Viana, ele é uma pessoa que tem uma tese interessante sobre a ditadura. O Brasil está precisando de uma ditadura. Para quê? Para criar o liberalismo. Quer dizer,
é uma tese um tanto, o Vanderlei Guilherme chama o autoritarismo instrumental, né? Que é para criar o liberalismo. Quer dizer, nós temos uma sociedade comunitária, quem se aproveita do capitalismo é o capitalismo internacional, é o modelo agroexportador, um setor pequeno, depois ele cria um capitalismo no meu urbano, que é pequeno, nos centros, mas a grande maioria é economia de subsistência. Economia de subsistência é comunidade, não é uma questão de cidadania, é uma questão corporativista, política, daí a dificuldade de vencer esse entrave. Nós vamos começar a criar o nosso capitalismo competitivo liberal, já que deveria ser em 64, mas os militares de repente começaram a se reproduzir, em 64 com a ditadura. Da Escola Superior de Guerra, o livro mais importante era o Oliveira Viana e o Hobbes, né? O Oliveira Viana dizendo que precisa ter uma ditadura para criar o liberalismo, mas não, parece que a burguesia tinha muito mais força do que essa ideia de tirar a proteção da reserva de mercado. E aí você teve, a partir digamos assim, aí, a partir do Collor é que começamos a ter um início de um capitalismo competitivo, porque o Collor, o Bolsonaro tem muita semelhança com o Collor, na medida em que os liberais não têm um candidato, digamos assim, um candidato como tem o Lula, como tem o Getúlio, era o Getúlio e outros mais. Então, o Collor foi o candidato que substituiu o Mário Covas, que tinha como projeto o choque de capitalismo. Só que o Collor aceitou o choque de capitalismo, mas o choque de capitalismo do Collor, com a autoestima dele alta, que foi eu que ganhei, quer dizer, não houve controle dos liberais mais sobre ele, e ele acabou com a reserva de mercado, que era aquilo que não queriam que mexesse, que permitiu a importação de produtos que eram caros. E aí você tem, por exemplo, né, só para ver, né, você tem quer dizer, os carros ele chamava de carroça, os computadores daquela época, os humoristas diziam que tem vaga lembrança, não tem memória, e aí você tem todo esse processo da competição que traz um produto de qualidade, quer dizer, tem os lados bons e ruins de tudo. Com isso, eu estou querendo dizer que, nesse caso, eu achei interessante a provocação do professor Antônio Costa Pinto, né? Que é um termo, tem a família aqui no Ceará também, né? Família no Ceará. Então, quer dizer, você tem uma série de questões que pode desenvolver nas suas monografias de mestrado e doutorado. Eu sinceramente, eu entrei nessa linha de estudar o integralismo porque o integralismo foi uma liderança nacional do Ceará e São Paulo. Por que o Ceará? A literatura que estava surgindo na década de 80, porque ninguém podia estudar a década de 80, o pessoal começou a estudar a direita da década de 30. Era exatamente sobre São Paulo. Aí precisava alguém entender por que o Ceará foi liderança. E aí você tocou num ponto importantíssimo, o papel da Igreja Católica. Na medida que você não tem cidadania, não tem as elites civis são frágeis, e sobretudo aqui no Ceará por causa do semiárido, que fragiliza a formação de qualquer riqueza permanente, mais temporária, aí você tem uma dificuldade enorme e a Igreja ocupou esse espaço, organizou a sociedade civil com a Conferência Tricentina, com os franciscanos, etc, etc. Então, é nesse ambiente que o Ceará tem uma certa especificidade, que ele se tornou o palco de formação de quadros. Foi a formação de quadros que a Igreja, no baque da crise de Estado, como é que a gente chama, laico, o Estado laico, que a Igreja sentiu que perdeu, a aristocracia precisava da Igreja porque era representação divina. Agora precisa representação do povo. E ele
E a igreja vai fazer uma outra opção, que é a opção de assistência social a partir da Era Novaro. E aí você teve todo um processo, e a igreja escolheu o Ceará. O Concílio Vaticano, no fim do século XIX, escolheu não só o Ceará, mas escolheu o Ceará, não Pernambuco, porque o Pernambuco já tinha um seminário de Olinda que era liberal. Aí você teve Ceará, teve Bahia, teve Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E essas lideranças... E aí o Ceará ficou sendo um formador de quadros. A oligarquia Scioli criou aqui um concorrente da globalização, que era a Faculdade de Direito em 2003, para ensinar o positivismo. Então nós tínhamos conflitos ideológicos sem ter uma base do mercado, é o que se chama ideologia fora do lugar. Uma coisa bem interessante aqui no Ceará. Mas eu não vou me prolongar muito, porque eu estou vendo que acabo sendo um concorrente também, né, na palestra. Eu quero só dizer que basta ver que o Ceará teve, nessas eleições, aquilo que eu considero importante é a sua especificidade. O Ceará foi diferente até no resultado das eleições. Quer dizer, se você olhar o quadro, o Ceará teve um desempenho, quer dizer, era Ciro e Haddad ganharam a metade. E foi o único estado em que o Bolsonaro não teve nenhuma vitória assim, em municípios. Ok? Mas, em todo caso, eu acho que o debate aqui vai ser interessante. Eu quis só jogar instigamentos, porque eu achei muito interessante os instigamentos e aquela linha que ele desenvolveu, como qualquer trabalho intelectual. Agradecemos também o professor Josênio, que, como vocês podem ver, é um professor que trabalha bem nesta área do autoritarismo, partidos políticos, história brasileira. Então, um cientista de reconhecida excelência, até internacional, tanto que vocês encontram o trabalho dele citados também em obras internacionais sobre o fascismo. E também ele está certo quando fala que esse é um campo de estudo que ainda precisa muito explorar, muito mais do que foi explorado. Também tentando aproveitar desta conjuntura que a gente está vivendo, quer dizer, a volta de movimentos autoritários, de uma direita de matriz autoritária, leva-nos a pensar, a repensar toda a trajetória autoritária do Brasil. Assim. E eu queria fazer algumas observações sobre a palestra do professor Antônio Costa Pinto, muito rapidamente, e depois eu abrir para o debate, que acho que é a coisa mais interessante. Sim, depois a gente vai abrir. E primeira colocação que eu quero fazer é que o professor Antônio Costa Pinto conseguiu, em poucos minutos, apresentar um espectro de questões teóricas, analíticas, metodológicas sobre a questão do fascismo e das suas conexões com autoritarismo e totalitarismo, com também chamando atenção sobre alguns pontos que estão sendo discutidos no debate sobre esses temas, e também sobre alguns autores que se tornaram referências sobre estas questões aqui. Agora, eu queria refletir com você, Antônio, já que não dá para entrar numa discussão de todos os pontos, porque isso levaria muito tempo, é um debate muito complicado. Quando nós vamos fazer uma análise, como você falou, a comparação agora deixou mais espaço a novas categorias. Penso, por exemplo, a categoria da influência do modelo fascista europeu e, de forma específica, aquele italiano. Também se abriu
a outras categorias que não são propriamente das ciências políticas ou da história, mas são mais da sociologia, como a categoria de circulação das ideias. Então, eu gostaria de refletir com você sobre uma questão. Você acha que a categoria de transnacionalidade consegue resolver um dos grandes desafios dos cientistas que estudaram a ligação, a vinculação clara entre o modelo europeu e o modelo latino-americano? Dado que nós temos na Europa um nível mais avançado de desenvolvimento econômico e também político, social. Então, essa categoria de transnacionalidade, você acha que está resolvendo esta questão? Também porque há um consenso sobre a ideia que o fascismo foi um fenômeno da modernidade europeia, foi um produto. Eu acho que Juan Linz, sobre isso, está ainda certo. O fascismo como latecomer, o último que chegou no coração da modernidade europeia, para resolver, de forma também corporativista, os grandes problemas do conflito entre capital e trabalho, assim. Então, você acha que a transnacionalidade está, não digo resolvendo, porque nada vai ser resolvido, mas está dando uma resposta mais satisfatória para resolver esta grande questão? Ou a gente não precisa nem se preocupar sobre isso? Os níveis de desenvolvimento diferentes, isso não é um problema. Há também uma vertente que pensa, sobretudo aqui, no debate brasileiro, que no fundo não é um problema, não é um grande problema tentar de entender qual a adaptação nós tivemos entre o modelo fascista da Carta do Trabalho, que foi pensado pelo Alfredo Rocco e foi colocado dentro de uma estrutura totalitária controlada pelo Partido Único. Enquanto aqui no Brasil você tem, como você citou, Oliveira Viana, que faz uma adaptação de acordo com o modelo varguista, faz uma adaptação mais para uma situação de um país que é mais rural, que ainda não está no take-off da industrialização, mas está querendo se industrializar, assim, está iniciando. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre este desafio que nós temos como cientistas sociais que trabalham com uma complexidade, porque, como a gente sabe também, a pesquisa por muitos anos tentou de entender se há um denominador comum fascista, trabalhou muito com uma perspectiva ideal típica weberiana. Depois, nos últimos anos, mudamos para uma perspectiva mais empírica, quer dizer, mais sobre o terreno da prática política desses regimes, assim como eles conseguiram adaptar esses princípios, como eles também se modificaram ao longo de algumas décadas para garantir a manutenção do poder. Então, é um problema de natureza metodológica, já que nós aqui temos um público de jovens cientistas sociais que estão, então, lidando com as grandes questões da sociologia, os grandes debates da sociologia, e também que vão utilizar essas ferramentas para produzir novas pesquisas. E também temos muitos colegas aqui do Departamento de Sociologia, do Departamento de História, de outros departamentos que também estão querendo entender estas questões que estão agora no foco do debate sobre fascismo e autoritarismo. Eu gostei muito da sua análise, porque é você mesmo que elabora esta categoria de corporativismo político. Eu acho que também esta categoria é muito importante para entender a realidade latino-americana e, de forma específica, aquela brasileira. Porque, como o professor Josênio Parente destacou, Oliveira Viana, assim como muitos autoritários que tinham como sua referência o
liberalismo da Constituição de 1891, a recusa da representação liberal e do federalismo, falavam, para argumentar que essas eram ideias fora do lugar, falavam, no fundo, o Brasil não tem um povo. Então, o corporativismo não é só aquele social, que resolve a questão dos direitos, de acordo com um pensamento católico que tem muita difusão no Brasil, na Europa, que vem da França, mas é também a questão de dar uma unidade política ao povo. Então, o corporativismo político é uma categoria que eu acho muito interessante. Foi o próprio professor que trabalhou isso de uma forma mais específica num artigo que saiu alguns anos atrás. Assim. E também é um elemento de destaque. Assim. Mas agora eu vou querer voltar, quer dizer, o professor Josênio Parente já nos levou para questões do autoritarismo na ditadura e também questões da redemocratização. Então, eu queria agora rapidamente fazer uma reflexão sobre a nossa conjuntura atual. A partir de uma reflexão de um grande intelectual norte-americano, Michael Walzer, que fala: ler, explicar, interpretar a história. Cada nova leitura é, de facto, uma nova construção. Um descobrimento do passado a uso do presente. Fala Michael Walzer numa obra da década de 80, Éxodo e Revolução, de 85. Então, eu gostaria que você, como cientista social, engajado com a pesquisa qualitativa e quantitativa sobre os fenômenos políticos, regimes, eleições, dados, mas também como intelectual, engajado com, neste caso, o medo de algo que está para acontecer, que tem muita chance de acontecer, e que não pode, de um lado, abrir mão do próprio rigor científico, do cientista social, mas, de outro lado, também deve, ou tem uma consciência, e tem, então, uma consciência crítica que leva para dizer: estamos numa situação que pode ser perigosa assim. Então, o que você diria aos jovens cientistas sociais? E aqui nós temos muitos alunos que estão engajados também na militância. Diante de um fenômeno assim tão agressivo que está se apresentando nesta conjuntura brasileira, que ameaça também como você falou, uma apertada autoritária, e se coloca dentro de uma onda que vem a partir da década de 90, com Berlusconi na Itália, Le Pen na França, Haider na Áustria, e chega até hoje com Trump, e o nosso Bolsonaro aqui no Brasil. Então, o que você diria a um cientista social jovem que está tentando um difícil equilíbrio entre a própria militância intelectual e também o rigor da ciência social para tentar analisar um fenômeno que também é um fenômeno atual? Então, é claro que é muito ligado a uma atualidade que, às vezes, o cientista social não consegue ainda, não tem o necessário tempo. Como falava Benedetto Croce, não temos ainda o tempo, não é ainda o tempo histórico. Nós não temos como analisar esse fenômeno agora, precisa que passe ainda muito tempo. Assim, então, como o cientista social, mas também intelectual, militante, jovem, pode
pode lidar com o que está acontecendo, mantendo seu rigor e ao mesmo tempo mantendo o seu, ou até fortalecendo, alimentando o seu engajamento na luta ideológica e política. É sobre essas duas questões que eu queria refletir com você, com o professor Josênio Parente, e abro para o debate. Professor Horácio, coordenador do Programa em Políticas Públicas. Professor, eu acredito, e também Fábio, que foi muito feliz a escolha e o momento de discutirmos essas questões. E a sua última questão também me instiga a fazer a indagação ao professor Costa Pinto, não como um jovem cientista social, mas como um velho cientista social e militante, e que estou sentindo um déjà vu. Eu estou sentindo que o que eu estou vendo hoje, eu já vi nesta universidade em outro momento, infelizmente, e que pensávamos não assistir mais, mas que estamos vendo está sendo montado com todo o aparato, com apenas algumas atualizações. E aí me vem exatamente a indagação. Dentro dessas ondas que o senhor realmente destacou, como é que nós poderíamos pensar esse processo de continuidade e ruptura? Nós temos questões que estão muito presentes, que algumas estavam na primeira onda, vão estar na de 64 e começam a estar nestas que já se fazem presentes na Europa e na América Latina. Inimigos comuns, não é? Pode ser o imigrante, pode ser o PT, pode ser até o retorno ao comunismo, como eu vi num vídeo agora, quando estavam invadindo a CNBB. Um discurso muito parecido com o de 64. Nós temos um ódio que se espalha. Ódio que nós presenciamos e, infelizmente, assistimos permanentemente, em muitos países da Europa, e aqui se reproduz. Nós temos uma relação com o mercado financeiro, com o próprio desenvolvimento do capital. E aí nós temos situações diferenciadas. No momento pode ser, no contexto em que nós não tínhamos mercado, como o professor Josênio estava destacando, ou não tinha povo, pode ser na necessidade de expansão do próprio capital, e pode ser como me parece que se apresenta agora, para limpar os obstáculos de constituições que parece que geraram muito direito e impede que se faça o que assuma todo o que é necessário para ele se reproduzir. Mas me vem aí a questão da minha pergunta, algo que está muito relacionado. É o processo democrático. É exatamente como pensarmos esta questão. A Constituição de 88, a exemplo de outras, elas expressaram um desejo de participação de direitos generalizados e que nós estamos verificando que isso é difícil incluir, porque muitos dos caminhos que nós pensávamos que iria incluir, na realidade, tiveram problemas. Nós temos uma série de estudos, nós na área tanto da sociologia, da política, das políticas públicas, o que tem de avaliação de estudo de conselho, dos diversos instrumentos, do que o Boaventura vai chamar de gramática social, que passaram a ter problemas com relação à participação. E o ódio, como nós estamos vendo, e o sentido que tem hoje, e a possibilidade até de um retrocesso com o referendo popular,
nos coloca também que alguns mecanismos de consulta popular não iriam garantir por si só. A minha indagação, como é que nesse contexto, como é que o senhor tem pensado essa questão que está muito relacionada ao autoritarismo com democratização, com participação popular? Ou seja, como trabalharmos isso, inclusive num sentido de autocrítica, de apontar para fazermos e como caminharmos num futuro muito próximo, mesmo esperando, como eu espero, e aí eu falo como militante mesmo, que embora os números não nos ajudem, mas que a gente saia vitorioso e não deixe o autoritarismo vencer e ganhar. Pelo menos que aqui seja uma barreira contrária. Fiquei feliz que o professor Horácio resolveu, no fundo, debater. Debater quer dizer se conversou bastante, dialogou bastante com isso, era que eu queria também. Então, tem outras perguntas, comentários, porque nós não é que temos muito tempo. Então, eu só peço que os comentários, as perguntas, não sejam muito compridas, porque temos que depois deixar espaço para outros eventos. E depois vamos deixar a palavra ao professor para tentar dar, na medida do possível, uma resposta para todas as nossas sugestões. Gente, boa noite. Eu sou Neyara, sou professora da UES, da FACED Itapipoca. Então, achei muito interessante aqui o debate, esse tema que é tão caro, tão assim necessário aos tempos atuais, e eu trouxe algumas reflexões. Eu concordo com o professor Antônio Costa Pinto, quando ele fala... desculpa. Aqui? Pronto, o professor fala dessa degradação das instituições que aconteceu na América Latina, inclusive aqui no Brasil. Você vê Câmara Federal, Senado, Presidência, são instituições políticas que hoje se colocam como degradadas. E essa disputa, no meio de um contexto de modo de produção capitalista, você vê a reestruturação produtiva, e o Gramsci fala que o fascismo é justamente utilizado para manter essa estrutura, manter o modo de produção capitalista e trazer novo meio de produção aí, que é a reestruturação produtiva, neoliberalismo, E aí, assim, além disso, existe um aspecto aí psicológico que eu sinto aí Freud, quando ele diz, num texto dele de Análise do Eu e Psicologia das Massas, ele vai dizer que existe uma fascinação, nesse contexto do fascismo, de uma menção ao líder, que é o líder do pai da horda, que ele vai citar, que é um pai mitológico, então, assim, acaba não tendo uma consciência, uma reflexão crítica de se colocar diante dessa relação entre as pessoas e o líder, e esse líder preenche completamente a pessoa, o seu ego, a satisfação é completa diante do líder. E isso acontece por quê? Psicologicamente, porque existe uma ruptura dos laços sociais, existe uma degradação das instituições, E aí se procura, diante dessa situação de carência afetiva, institucional, procura um líder, um mito para suprir essa carência psicológica, E, além disso, se fosse para citar aqui as redes sociais, que eu acho que está tendo um peso muito grande nessa situação de hoje, o Brasil, que as redes sociais são utilizadas para identificar o líder, o líder também, e como também o inimigo, Porque para o Freud, os grupos que não são espontâneos, mas aqueles artificiais, necessitam que essas pessoas se unam em grupos através da agressividade do exterior, que comunistas, esquerdistas, mulheres, negros, LGBTQIs, essas pessoas que são ditas minorias, são alvo, são alvo assim, de agressão, e fazem com que essas pessoas se unam através de grupos, e ao redor de um líder, um mito, eu vejo que a gente está vivendo isso. E para terminar, assim, bem rápido,
falar sobre Cuba, gente. Eu já me mandaram ir para Cuba, né? Desde 2016 me mandam, só que não mandaram a passagem. Aí eu tô não me deram condições, só falaram que era para eu ir a Cuba, né? Então eu estou buscando essas condições financeiras, né? Não só para mim, mas para o grupo não sei se vocês conhecem a Casa da Amizade Brasil-Cuba, aqui em Fortaleza, né? Então a gente está fazendo uma campanha para quem puder aqui contribuir. É uma rifa entre amigos e diz o seguinte: entre os sentimentos humanos, a solidariedade é o único que nutre e alegra a alma. Vamos para Cuba. E aí você ajuda R$5 para todo mundo ir a Cuba, né? Vai ser assim, esse grupo, né, da Casa da Amizade, para também quem quiser conhecer, também participar. Vai ser uma viagem que será feita em janeiro até fevereiro, um curso, um voluntariado, um programa de voluntários, né? A brigada, que você vai conhecer sobre a história de Cuba, o socialismo, vai também exercer uma prática também, né, dos projetos sociais do país. Então, quem se interessar e também quem puder contribuir, aqui está a rifa, gente. Obrigada. Então, mas vamos todos? Todos vamos, porque não é justo, você vai e a gente fica aqui na luta contra o Bolsonaro. Vamos todos para Cuba, temos que socializar isso. Tá, tem outras perguntas? Sim. Por favor, seja curto, porque não temos muito tempo. O professor tem que falar, tem que responder a um monte de questões. Boa noite, sou o Álvaro, do curso de Letras de Espanhol Noturno. E a minha pergunta é como também um direcionamento, como seria uma direção para um conselho para jovens professores de espanhol e futuros, que eu acredito que também tem mais alguns, para falar sobre ditadura, que aqui no Brasil eu vejo como se fosse um apagamento disso que aconteceu na nossa história. E enquanto na Argentina, que eu estava estudando para falar para os meus alunos, já tem uma difusão bem maior. Até muito bruto de se ver. Então é isso. Obrigado. Temos mais ainda ou podemos passar a palavra ao professor para fazer um fechamento? Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não creio que consiga responder a todas as perguntas, até porque algumas eu não sei mesmo. Ou seja, mesmo que eu separe o cientista social do intelectual, é uma palavra demasiadamente, digamos, positiva, depende do setor político onde nos caracterizamos. Convém não esquecer, aliás, que num certo sentido, por exemplo, o líder político muito provavelmente poderá ser eleito para a presidência do Brasil, significa exatamente o contrário. Ou seja, trata-se, e é muito comum a muitos elementos da classe política, dos partidos políticos, etc., até de fazer do anti-intelectualismo, da anti-racionalidade analítica, etc., uma forma de discurso político. Mas eu não ia entrar aqui. Eu vou responder muito rapidamente ao professor Fábio para dizer o seguinte. O que é interessante na relação entre as dimensões transnacionais do fenómeno político é observar como é que, no fundo, o mesmo modelo em sociedades diferentes cumpre muitas vezes funções diferentes, ainda que, digamos, o modelo seja no fundamental o mesmo. O que é que eu quero dizer com isto? Que a transmutação de muitas instituições e modelos que eu estudo e que o professor Fábio estuda, nomeadamente associado ao fascismo, vão cumprir funções diferenciadas em sociedades diferenciadas.
Por exemplo, eu não vos dei o exemplo do México, mas só para dar um exemplo, o México dos anos 30, com Cárdenas, por exemplo, vai adotar algumas instituições do fascismo num regime que tem pouco a ver com o fascismo e que não terá, nem de longe nem de perto, o legado do fascismo, por exemplo, à sociedade mexicana do pós-guerra. Portanto, eu creio que o desafio intelectual mais interessante é justamente pensar como é que certos tipos de modelos e adoções de instituições têm impactos muito diferenciados de sociedade para sociedade, independentemente da variedade do autoritarismo. Mas eu entro diretamente nas questões contemporâneas. Há, em primeiro lugar, medo e juventude. Eu acho que vale a pena. A juventude é também um mito. E é um mito porquê? Porque, em grande parte, quando nós, por exemplo, observamos participação política, ativismo político e diversidade ideológica, o panorama, em termos geracionais, eu nunca digamos, li sobre o Brasil, mas, por exemplo, em muitas sociedades europeias, os segmentos da sociedade mais alienados da vida política, acabou de sair um estudo para Portugal, e há, aliás, uma série de colegas meus estavam ontem a discutir isso. Por exemplo, abstenção eleitoral, não é o caso do Brasil, que o voto é obrigatório, já sabemos, com uma abstenção técnica à volta de 18%, pelo menos costuma ser essa a média apontada. Por exemplo, os jovens são os que se abstêm mais na Europa. Os jovens são aqueles que estão mais alienados da vida política. Portanto, uma coisa é ativismo político de jovens minoritários. Outra coisa é quando nós olhamos, por exemplo, para estes níveis de participação política e chegarmos à conclusão que há segmentos geracionais mais velhos que têm, independentemente da escolaridade, isto aqui é importante, independentemente da escolaridade, para o mesmo nível de escolaridade, nós observarmos, por exemplo, estas grandes diferenças em termos geracionais. Daí, às vezes, eu dizer que a juventude também é um mito, do ponto de vista, nomeadamente, do ativismo político. Eu creio que há, e vou ser muito rápido, há três questões que destruturam. Há uma que dá coerência e outra que destrutura muito, creio eu, a vida política nas democracias contemporâneas. A primeira, com impacto muito diversificado, e há uma longa teorização sobre isso, é a questão da globalização. Por um lado, e associada à globalização, aquilo a que nós poderíamos chamar a constituição de unidades globais regionais. Eu estou mais habituado a analisar a realidade europeia, mas a realidade europeia de constituição de uma comunidade política transnacional e, simultaneamente, de construção de um espaço económico transnacional, cujo denominador comum é o liberalismo económico, Na Europa, atualmente, todos os dilemas em torno do Estado Social são nacionais. Todos os dilemas em torno das relações de mobilização populista são a nível nacional, seja a propósito da questão da imigração, seja na vaga, por exemplo, do Brexit, não é verdade? Ou seja, da manifestação populista britânica de sentimentos anti-União Europeia. E, portanto, num certo sentido, a Europa, da União Europeia, é um laboratório político. Antes dizia-se que a Itália era o laboratório político desde 1945. E lá que é. Porque já experimentou quase todo o tipo de fenómenos políticos desde 1945 até hoje, alguns dos quais anteciparam muito do que nós estamos a viver hoje.
Mas esta unidade de globalização, esta unidade analítica globalização, tem dimensões muito diversificadas consoante a área do globo em que estamos a falar. Com mobilizações, digamos, sociais e políticas muito diversificadas. E isso coloca-me um grande, digamos, é um grande desafio. É um grande desafio, não é um grande desafio para as ciências sociais, porque isso nós gostamos de desafios. É um grande desafio para a multiplicidade de reações e de soluções e de mobilizações e de novas clivagens na vida política contemporânea. Muito associadas a um segundo fator, que parece ser absolutamente inegável e sobre o qual existem sempre muitos estudos, mas não há nada a começar a vê-los. Nós já sabíamos que, por exemplo, a propósito do WhatsApp, que emergiu na vida política brasileira nestas eleições, não é verdade? A questão das redes sociais. Há dezenas de estudos sobre isso no passado. Simplesmente a pergunta sobre as novas identidades políticas que estão a ser criadas com grande autonomia das estruturas sociais, eu não tenho grande resposta. Não tenho grande resposta. Aliás, a maior parte dos cientistas sociais europeus não têm grande resposta para este processo de mudança e de desconsolidação da democracia, sem ser, como muitos já devem ter dado por isso, e eu creio que aqui a América Latina tem muito a dizer sobre isso, a regressar às teorias do populismo. Eu quero-vos dar apenas um exemplo que não tem a ver diretamente com a política, mas tem a ver diretamente comigo enquanto cientista social. Há 15 anos na Europa ninguém falava de populismo. E quando a União Europeia, como sabem, é uma instituição política transnacional que gasta imenso dinheiro e que oferece dinheiro aos cientistas sociais para tentar resolver estes problemas. Ou seja, se a conjuntura política de momento os europeus estão a detestar a União Europeia, milhões para estudar porque é que os europeus estão a não gostar da União Europeia. Agora, eu estive em Bruxelas como avaliador destes projetos, pela primeira vez só se fala em populismo. Como só se fala em populismo, todos os projetos são sobre populismo. Mas não há dúvida nenhuma que os fenómenos sobretudo associados em termos políticos, ao fim das clivagens tradicionais esquerda-direita na relação entre partidos políticos, grupos sociais e outro tipo de clivagens, não apenas sociais, e os comportamentos políticos fazem-nos entrar numa zona de incerteza para a qual nós, sejamos claros, não temos grande resposta. Podemos ir às velhas teorias e podemos até voltar aos marxistas latino-americanos e outros sobre as teorias do populismo, não é? Que nos disseram muita coisa que hoje, aliás, enfim, nós estamos a assistir. Mas não creio que nós consigamos ter neste momento explicações que sejam úteis para entrar diretamente no campo político. Eu não estou a descobrir muitas, com toda a sinceridade, não estou a descobrir muitas. E, sobretudo, não estou a descobrir muitas para um ponto muito importante. Deve-se passar nestas eleições no Brasil, como já se passa na Europa há 15 anos, que é a esquerda está reduzida a segmentos das classes médias e dos intelectuais. E a nova direita populista conquistou os grupos sociais populares. Podemos andar para trás sobre as teorias do populismo, mas temos que resolver analiticamente este problema. E eu costumo dar o exemplo das eleições italianas, peço desculpa, que me impressionaram muito. Num dos maiores polos da Europa desenvolvida, que é Milão.
Quem é que votou nos partidos de esquerda em Milão nas últimas eleições? Um segmento da classe média, intelectuais, profissões científicas e técnicas e um bocadinho da classe média baixa. Quem é que votou nos partidos populistas de direita? Todos os outros. Dos grupos sociais populares, enfim, a segmentos que não são expressivos eleitoralmente da classe alta. Os resultados das eleições em Milão são representativos de novas clivagens nas democracias, quer nas democracias consolidadas, quer nas democracias que podem sofrer processos de desconsolidação, para a qual eu não tenho, com toda a sinceridade, soluções fáceis. E creio que nem o meu colega, que eu admiro em termos intelectuais, que é o Boaventura Sousa Santos, tem algumas dimensões analíticas interessantes, mas soluções, digamos, entre aspas, soluções eu não vejo muito. Mas, independentemente das gerações, eu creio que há duas dimensões fundamentais enquanto ativismo político, creio eu. Uma delas, sem sombra de dúvida, é o refúgio da mobilização da sociedade civil. Não vale a pena sair dessa dimensão muito importante. E a segunda, que me parece, aliás, uma dimensão que é talvez aquela que esteja a sofrer maior erosão, é a dimensão representação. Ou seja, a esquerda, agora, enfim, não estou aqui a falar em nome de esquerda, não interessa agora, digamos, os democratas têm que repensar as instituições representativas, porque a maior ameaça, creio eu, deste populismo de direita é a desinstitucionalização da democracia representativa, com elementos de erosão da democracia, no geral, a partir de cima. Porque quase todas as dinâmicas de desconsolidação democrática que nós observamos no mundo contemporâneo, e eu estou a dizer nas democracias, não provêm de rupturas políticas, mas provêm de erosões a partir de partidos populistas após a sua tomada do poder, na maior parte dos casos, por via eleitoral. E este fenómeno de desconsolidação a partir de cima parece-me ser a maior ameaça aos sistemas políticos democráticos, pelo menos nos casos mais debatidos no mundo contemporâneo. E era isto. Vamos encerrar aqui. Eu volto a agradecer mais uma vez ao professor Antônio Costa Pinto pela excelente conferência, o professor Josênio e vocês todos, o professor Horácio que apoiou o evento e vocês todos que participaram com sua presença e suas sugestões. Desejo que o professor Antônio volte mais vezes para fortalecer essa nossa parceria tão bonita, assim, produtiva. Um grande obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado a todos. Gostei muito. Aqui está.